Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bom com vocês, meus queridos? Espero que sim. Espero que vocês tenham tido aí uma boa semana e estejam tendo uma quaresma fervorosa. E para fervorar nossa quaresma, nós vamos falar do Tratado da Mortificação. Também é um tratado longo, tá? Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar enorme, vamos começar. Bom, ele começa dizendo que a mortificação e a oração andam juntas. Então, até para a gente fazer uma boa oração, nós temos que ter o nosso corpo, os nossos sentidos mortificados. Né? Se a gente se inquieta também com qualquer coisa, nem mesmo uma boa oração a gente consegue fazer. Então, a mortificação é necessária para tudo. A mortificação é o controle das nossas paixões. Eu posso dizer assim que tudo, até mesmo você, mesmo não sendo uma mortificação religiosa, por exemplo, até para você passar por uma pessoa bem educada na sociedade, isso requer a mortificação. E por isso que antigamente, hoje não se fala muito nisso, antigamente se tinha muito a questão da mulher ser uma dama, né? Então, ou seja, ela tem que ter um controle das situações de uma maneira que ela não possa extravasar, né, tudo que ela acha, tudo que ela pensa, tudo que lhe incomoda. E hoje a gente não tem muito disso, né? A mortificação consiste em morrer para esses pequenas paixões e pequenas coisas que nos incomodam, não só as pequenas, como também as grandes. O autor diz que a paz e o sossego de Deus só habita em uma alma mortificada. Porque quando uma alma não tem espírito de mortificação, ela está sempre inquieta e sempre incomodada com tudo. Entendeu? Ela está incomodada porque tá quente, ela está incomodada porque tá frio, ela está incomodada porque tá com uma dorzinha nas costas, ela está incomodada porque as coisas não saíram como ela queria. Então ela está sempre incomodada. A alma que não tem mortificação, ela está sempre se queixando e sempre reclamando de tudo, quando a alma não tem mortificação. Por isso que Santa Catarina de Sena fala que o pecador é insuportável a si mesmo, né? Porque haja tempo para se queixar de tantas coisas ao mesmo tempo. Então é interessante a gente estar observando isso. O que está me inquietando, o que está me incomodando, eu fico sempre murmurando, me queixando. Então isso é falta de mortificação, tá? Então, o melhor meio para alcançar a paz é a mortificação. Tá? Quando a gente se deixa levar totalmente pela nossa aparência, que é o que eu já falei no outro vídeo, né? O que eu gosto, não gosto, quero, não quero, me agrada, não me agrada, tudo isso acaba... A pessoa cria um mundo em torno de si, né? E as paixões, elas cegam a alma. Ela não permite a alma se elevar na oração. Não só na oração, como até mesmo no caminho da virtude. Santo Agostinho diz, né, se quereis ver a Deus, né, trate primeiro de limpar o seu coração, tirar dele tudo que lhe desagrada. Então, antes da pessoa querer ter enlevos e reconhecimentos místicos, ela deve procurar limpar a sua alma, ver o que desagrada a Deus, o que Deus está mostrando que ela tem que tirar e tudo, e extrair. Negar a nossa vontade e vencer a nossa condição natural, né? Consiste a mortificação, tá? Principalmente pessoas que têm temperamento colérico, temperamento sanguíneo também. Meu temperamento é sanguíneo. São pessoas que se irritam um pouco de facilidade. Enfim, isso são coisas que devem se dominar, né? Você tem que dominar o seu temperamento.
São Francisco de Sales era colérico, né? São Jerônimo também é colérico. São Francisco de Sales, ele carregava até um pequeno prego consigo, para todas as vezes que ele se irritasse, ele apertava aquele prego para ficar incomodado com a dor, né? E não perder a paciência nas circunstâncias, né? Inclusive, houve um momento em que uma pessoa estava reparando que tinha uma pessoa que estava ali aborrecendo ele, impacientando ele, e ele quieto, né? Falou, nossa, né? Você nem se incomodou com isso. E ele foi, abriu a mão e estava ali o prego cheio de sangue, de tanto que ele estava apertando para não se impacientar. Então, isso claro que nós não devemos chegar a esses extremos, né? Mas são formas que os santos faziam, né, para dominar, né, seja o mau gênio, né, mas seja concupiscência, todos nós temos, né, para uma coisa ou para outra. Então, aqui o autor fala, né, que a nossa má condição, que vem do pecado original, é como se fosse a nossa cruz, né? Por isso que Jesus diz, tome a sua cruz, né, e siga-me, né? Ou seja, a cruz também, aqui na interpretação que eles dão, é justamente essa nossa má inclinação, né? Nossa concupiscência, que deve estar continuamente mortificada. Aqui no livro, há uns 2 capítulos, falado um pouco do ódio e abominação ao pecado. Hoje não é muito usado esse tipo de espiritualidade, tá? Acho que você deve se odiar e deve, como eu vou dizer, fazer uma guerra contra si mesmo, assim, isso foi muito forte na Idade Média, tá? Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Na Idade Moderna já vai desaparecendo, a espiritualidade vai ficando mais simples, tá? Mas como o livro é da Idade Média, então ainda apresenta essa questão de que você tem que se odiar e se vingar de si mesmo por causa das suas imperfeições e pecados, tá? Hoje em dia não é muito por aí, né? A maior força é o amor, né? E não o ódio. Mas está bem caracterizado também aqui no livro, né? A questão da mortificação consiste também em fazer morrer o homem velho e nascer o homem novo, né? Ou seja, o homem velho é o quê? Aquele antes da graça, né? Antes do seu chamado, como que você era? Você agia totalmente conforme a sua natureza, você via televisão, você estava ali, você ia para shows, ia para cinema, ia para tudo quanto é lugar, e vivia completamente de acordo com os seus instintos naturais, né? Você não fazia esforço para ser melhor, vamos dizer assim, no sentido espiritual. E já com a vocação, né, você passa a tomar um outro tipo de comportamento, de atitude, você vai purificando de tal maneira que você vai se transformando pouco a pouco na sua melhor versão. Não só você, né, a graça de Deus em você não faz isso sozinho, né, mas a sua disposição e a sua vontade que colabora para isso, né. Aqui fala também, nossa, calma aí que eu desconfigurei aqui, peraí. Sim, São Jerônimo disse que a sabedoria só habita nas almas mortificadas, né? Ou seja, dificilmente você vai conseguir se elevar a algo superior sem a mortificação. Até mesmo os antigos sábios pagãos, né? Eles tinham um grande espírito de controle, de mortificação, de renúncia, para poder conhecer a verdade, para ter sabedoria, ter a inteligência. Inclusive, alguns se fechavam em grupos muito restritos, porque o conhecimento era uma coisa assim que não era para todo mundo, e faziam ali mortificações muito estritas em prol do conhecimento, em prol da sabedoria. Então, se uma alma não é mortificada, dificilmente ela vai ter o dom da sabedoria, né? Santo Agostinho diz que quanto mais mortificada é uma pessoa, mais caridade e amor a Deus ela tem, né?
Por isso que é interessante a gente observar que muitos santos, assim, que foram muito mortificados, como Santo Curadas, por exemplo, né? Que ele tinha de mortificado, ele tinha também de caridoso, de bondoso, de compreensivo, né? Tanto que a frase rude para consigo e bondoso para com os outros, né? Aparece em diversas biografias da vida dos santos, né? Então parece que quanto mais a alma é mortificada, se a mortificação realmente é uma mortificação de Deus, mais amor a Deus ela tem. Tá? Existe também uma mortificação de vaidade também. Tá? E justamente essa mortificação de vaidade leva a uma dureza de coração. Né? Eu dou conta, eu sou mortificada, entendeu? Aquele ali que é fracote não tá com nada, né? Eu que sou melhor. Então é uma mortificação que acaba levando pro orgulho. A mortificação verdadeira, ela vai levar ao maior aproveitamento espiritual e à santidade da pessoa. Um outro ponto interessante é que a alma mortificada, ela ama todos por igual. Ela não faz distinção de pessoas, né? Tal como é o amor de Deus. Então, quando a alma é mortificada, ela não escolhe mais amigos, queridinhos, né? Ela ama todos por igual, não importa como é a pessoa. Entendeu? O amor dela é igualitário. Isso faz parte da mortificação, porque a pessoa que não é mortificada, ela está sempre selecionando, né, as pessoas, as amizades, né? Então isso é um ponto de mortificação, né, que você passa a ter empatia com pessoas diferentes também. Aqui tem um exemplo muito interessante do João Cassiano, né? Aliás, tem dois exemplos. De um abade que já estava à beira da morte, né? É costume, antigamente, hoje em dia não é mais, né? Mas era costume os abades darem uma espécie de testamento espiritual de edificação para os irmãos, ou se fosse abadesa, uma madre, priora, né? Antes de morrer, fazer uma espécie de conferência espiritual, né? Qual é o seu legado, o que você deixa para os irmãos, né? Esse abade, antes de morrer, né, deixou como testamento espiritual: nunca fiz a minha vontade, né? E nunca ensinei nada que não tivesse colocado em prática antes, né? Deixou, então, esse testamento espiritual para os seus filhos, né, que ficaram. Existem dois meios para se adquirir a mortificação. Nós falamos no vídeo também da quaresma do ano passado, penitência, mortificação, então não é necessário repetir sobre as penitências físicas. E as penitências espirituais, né, que se trata de refrear as paixões, de termos paciência nas circunstâncias, resignação também, quando a vontade definitiva de Deus acaba sendo o oposto do que a gente esperava. Isso nos ajuda a ter mortificação, né? A penitência é um meio para obter a mortificação, né? Algo que também é interessante é a indiferença, tá? Que a gente antigamente até falava a santa indiferença. Tanto faz se eu estou na portaria, se eu estou na cozinha, se eu estou lá no coro. Você não tem atividades que você gosta mais ou menos, ou não deve demonstrá-las, entendeu? Ou tanto faz se você foi convidado para uma audiência com o Papa Francisco, ou ou você vai ali conversar com um irmão, simples irmãozinho ali, que não é nem padre e tal, ele é só um irmão, entendeu? Você não vê diferença, assim, não que você não vai ter diferença de hierarquia, não há diferença no seu amor em estar mais perto do maior ou do menor. Você é indiferente. Perguntaram uma vez a Santa Teresinha, né, o que ela fazia para ter sempre tanta paz, o que ela fazia para manter a paz interior, né? E ela dizia: esqueci-me de mim mesma
e não me busquei em nada. Né? Ela vivia muito imitação de Cristo do Tomás de Kempis, né? Ela inclusive sabia muitos capítulos de cor. E para ela, a indiferença, né? Esqueci-me de mim mesma e não me busquei em nada. Hoje em dia, essa expressão de você buscar a si mesmo em alguma coisa também não está sendo muito usada, tá? Na espiritualidade, que é buscar a sua própria glória, né? Buscar a sua vontade, criar circunstâncias, criar ocasiões para né, para se favorecer, para estar à frente, para entendeu? Mas com coisas manipuladas por você. Isso é se buscar, tá? É buscar a sua própria glória, né? Você não busca a glória de Deus, né? Peraí. Enfim, aqui tá falando também, só o amor a Deus é importante, tá? Só o amor a Deus é importante. Ou seja, para o religioso fervoroso, a única coisa que importa é o amor a Deus, tá? É importante que a madre esteja contente comigo, não sei o quê. Mais ou menos, tá? Mais importante é que Deus esteja contente com você, tá? Então, o religioso mortificado, ele está sempre concentrado em Deus. Ele não está preocupado com as outras coisas. Aqui a penitência espiritual também é louvada porque ela não prejudica a saúde, né? Então, as pessoas que tinham saúde muito fraquinha, elas acabavam sendo prejudicadas no sentido de que elas não podiam, né, fazer disciplinas, tomar silício, não sei o quê, não sei o quê. E como não podiam fazer isso, é como se ficasse em defasagem uma parte da penitência. Mas no caso aqui, ele fala, não tem desculpa para você não praticar a penitência espiritual, que consiste muito na paciência, né, no silêncio, essas coisas não prejudicam a saúde, então você não pode dizer que não faz penitência, tá bom? A São Basílio também fala aqui a questão dos cuidados que são necessários para manter a saúde do corpo. Esse celular aqui é novo e eu ainda vou trocar de celular de novo. Aí eu fico meio perdida com ele, que ele não tem o foco muito concentrado, tá? São Basílio fala, né, por quantos sacrifícios que passam as pessoas para manter a sua saúde, né? Ele toma remédios amargos, toma injeção, faz cirurgia, corta aqui, corta ali, faz fisioterapia, passa por uma série de coisas que lhe incomodam em prol da saúde, né? E ele diz, né, que a saúde da alma deve ser a mesma coisa, né, o mesmo zelo, né? Devemos passar por coisas que nos desagradam, que vão nos acrisolar, vamos dizer assim, né, para justamente nos purificar. Então, a mortificação é um caminho necessário para a sua saúde espiritual. Aqui ele fala que o bom religioso, ele é mortificado, indiferente e resignado, né? Ele vive em paz e está sempre cuidando do aproveitamento da sua alma. Ou seja, ele não fica, como eu vou dizer assim, fulano é mais do que eu, ele tem uma página maior, ele tem um canal maior e fica inquieto. Não, o bom religioso, ele está sempre concentrado em Deus. Eu vou fazer uma leitura, vou fazer uma oração, vou fazer um momento de recolhimento, vou fazer uma visita para o Santíssimo, vou escrever as minhas considerações espirituais, eu vou assistir uma missa, ele está sempre se recheando, vamos dizer assim, das coisas positivas para o seu aproveitamento, né, que convém ao bom religioso. Uma coisa interessante também que, novamente, ele fala de resistir ao mal no princípio, né, no princípio da tentação. Aqui tem uma história do São Doroteu de Gaza também, de um irmão, né, um irmão que ele estava constantemente roubando comida lá do convento. E o irmão, né,
Quando ele roubava, ele tinha assim um ataque de remorso, de arrependimento, ia lá e se acusava pro prior, né? Ah, eu roubei, não sei o que, então. E aí foram ver a causa, né? Afinal de contas, o que esse irmão está roubando? Né? Então, aí ele explicou que não é porque eu tenho muita fome, eu tenho mais fome que todo mundo, eu preciso me alimentar, não sei o quê. Falou, bom, se o problema é a fome, então esse irmão vai fazer uma refeição a mais, né? Ele faz uma refeição a mais e fica resolvido o problema, né? Mas aí tá, resolveu o problema por 15 dias e depois ele voltou a roubar, né? E voltou a roubar e roubar. Aí ele, não, mas é que eu sinto mais fome ainda, eu preciso comer muito mais do que imaginava, não sei o que. Tá, então ele vai fazer 2 refeições a mais. Fez 2 refeições a mais e ele continuou roubando, né? E aí foram ver, mas afinal de contas, você tem tanta fome assim, né? Até que ele se deu conta que o problema não era a fome, era o mau hábito, né? Ele tinha o mau hábito de roubar e ele falou, não, não é fome, eu vejo que o que eu tenho mesmo é necessidade de fazer algo mal. Então chegou à conclusão de que o problema não era a necessidade. Se fosse a necessidade, esse irmão estaria justificado, né? Teria uma licença a mais, né? Mas é que o mau hábito, quando ele está enraizado na alma, fica difícil de combatê-lo. Por isso que ele fala de resistir, né, ao mal desde o princípio. Tá? A mortificação fundamental, tá? A mortificação fundamental do religioso consiste, em primeiro lugar, combater tudo aquilo que vai contra os mandamentos da lei de Deus, em primeiro lugar. Tudo que vai contra os mandamentos. Em segundo lugar, tudo que vai contra a sua regra. Né? Os que são cenobitas, a regra da comunidade. Né? Os que são eremitas, a sua regra de vida. Tá? As tentações que vão contra os conselhos evangélicos. Né? Ou contra os vínculos que você professou. Né? Que é a tentação contra a obediência, né? Contra os superiores. Tentação contra a observância. Né? Tentações contra a castidade, contra a pobreza. Então, uma vez que você mortifica essas paixões, isso é um impulso a mais para você ser um religioso perfeito. E isso é uma questão interessante também, né? A resistência à tentação é uma mortificação. Porque a falta de mortificação é justamente você se deixar levar pela natureza, totalmente. Né? Ah, estou sendo tentado. Aliás, a pessoa que não é mortificada, ela nem reconhece que aquilo é uma tentação. Porque ela está acostumada a fazer só o que ela quer, a vontade dela o tempo todo. Né? Um outro nível de mortificação, que é o nível mais elevado, tá? É a mortificação dos sentidos, né? Que é a mortificação, mas principalmente a mortificação do conhecimento, também excesso de curiosidade, né? Mortificar a curiosidade, querer saber tudo, encher o diretor espiritual de pergunta, a irmã de pergunta, quer saber tudo, quer saber do início do mundo até o fim, como é que vai ser, por quê, para que uma curiosidade assim descontrolada, entendeu? Não mortifica. Basta-te o dia de hoje, busca a Deus hoje. É necessária a mortificação da curiosidade. Porque se você está, por exemplo, vamos supor uma pessoa que trabalha na internet, ela nunca vai ficar focada no que ela tem que fazer, porque ela vai estar sempre, o que tem nessa página aqui, que tem esse blog aqui, que tem na vida dessa pessoa, deixa eu ficar aqui curiando a vida das pessoas e não sei o que, não sei o que. Mortificação, não querer saber, não interessa. Não interessa, o que interessa é o seu aproveitamento espiritual. O que interessa é o conhecimento de Deus, é a sua oração, e não o que os outros estão fazendo ou deixando de fazer. Cuida da sua alma. Faça a sua oração. Porque senão você sempre vai ficar inquieto. Sempre vai ficar inquieto. Porque a curiosidade não vai ter fim. Né? Então, é muito interessante, entendeu? Essa questão do silêncio também. Né? Do silêncio, a alma que não tem a mortificação do silêncio, ela está sempre arrumando até motivos para poder falar sem necessidade nenhuma.
Os santos tinham a penitência de não falar a não ser quando forem interrogados, né? No caso, quem tem alguma missão uma missão de evangelização, né? Antigamente não era comum religiosas evangelizarem, não era comum. Hoje já é diferente, né? Hoje a evangelização cabe a todo o povo de Deus, né? Não é apenas ao clero. Deixa eu ver aqui. Sim. Obrar na sua mortificação é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus porque pela mortificação você vai ser uma pessoa, um religioso melhor, mais pacífico, mais compreensivo. Então é interessante você fazer da mortificação uma obra, né? Um outro ponto de mortificação é o do seu defeito dominante também, né? Que todos nós temos. Seja no silêncio, para uns é dominante, a impaciência para outros, a gula para outros, a luxúria para outros. Então, pegar o defeito dominante e sempre estar combatendo, né? Sempre estar mortificando. Um outro tipo de mortificação é a mortificação das coisas pequenas. A gente falou um pouquinho no vídeo passado, né? Mas também aqueles pequenos incômodos, assim, por exemplo, uma coceirinha, né? Sim, que você pode suportar. Principalmente a mortificação quando você está no ambiente público também é fundamental. Claro que nem sempre, não estou dizendo que vocês vão ser heróis e vão vencer todas as circunstâncias, não estou dizendo isso, tá? Não, talvez você nunca vá conseguir o 100%, entendeu? Mas o que a gente puder aproximar, 70, 80, seria interessante, tá? Uma vez que você cai no seu propósito de mortificação, você retoma novamente, pede a Deus perdão e retoma novamente sem grandes transtornos. A mortificação, né, alguns devem perguntar, mas por quanto tempo que eu vou me mortificar? Né? Você vai se mortificar para todo sempre. Tá? A mortificação é para toda a sua vida. Tá? Primeiro, você vai se mortificar para adquirir a virtude, depois você vai se mortificar para conservar a virtude. Então, só no último suspiro que a gente deixa a mortificação. Né? Se vê muito nos últimos colóquios também de Santa Teresinha, né? Que ela se mortificava até de beber mais água do que ela necessitava. Né? Aqui ele fala de alguns meios, né? Meios. Confiar na graça de Deus, né? É um meio da mortificação. Né? Um outro meio é a gente aproveitar as consolações que Deus nos dá na caminhada. Então, à medida que Deus dá o retorno pelas consolações, se afervorar, e aí sim que eu vou ser mais fiel e corresponder com mais fidelidade a Deus. São Bernardo fala também que devemos ter a esperança na recompensa celeste. Né? Havia um eremita, né, que ele tinha ali a cela dele, que era muito longe da água, né, da cisterna. Ele andava, e até que um dia ele falou, eu acho que eu vou fazer uma cela mais perto da cisterna. Quando ele foi pensando nisso, apareceu um anjo, né, e ele perguntou ao anjo, o que você está fazendo? E ele fala, eu estou contando os seus passos. Cada passo que você dá da cisterna até a cela, você vai adiantar mais para a eternidade, para a sua recompensa no céu. Então o eremita colocou a cela dele ainda mais longe, né, para poder ter mais méritos, né, de sacrifício. A consideração da cruz e da paixão de Cristo também, né, principalmente nas mortificações das circunstâncias. Né, o que é uma circunstância? Você se encontrar com uma pessoa, por exemplo, você está numa loja e você passa por um mau atendimento, isso é uma circunstância para você se mortificar. Né? Eu estou quase acabando. Por exemplo, você está na igreja, uma pessoa é rude com você, sem motivo nenhum, né? Ao invés de você responder à agressão, né, você fica
em silêncio, né? São tudo circunstâncias. Tudo que é contrário, você estava esperando que o móvel ia chegar na sua casa na quarta-feira, só vai chegar na segunda-feira da semana que vem. Ao invés de você brigar com o atendente, né? Você vai e espera com paciência, né? Enfim, são muitas circunstâncias que vão contra as nossas paixões, né? Você estava querendo fazer uma comidinha gostosa, ela queimou, tudo, você vai lá comer aquela comida que você não queria, ou você esperava que ela fosse ficar de outro jeito, você errou a receita, não sei o quê. São infinitas as circunstâncias que a gente pode trabalhar a resignação e a mortificação. Nesse período da quaresma, sobretudo, a gente deve considerar todas as circunstâncias, né, que coincidem com o exemplo da paixão de Cristo, né? Por isso que Santa Catarina de Sena insiste muito em falar em lavai-vos no sangue de Cristo, lavai-vos na paixão de Cristo, porque é o exemplo da paixão de Cristo que vai configurar a nossa vida, né? A paixão e a ressurreição de Cristo. Mas a maior parte da nossa vida nós passamos mais aborrecimentos, né, e provas do que felicidade e sucesso, né? Se Deus dá felicidade, também a gente aceita com alegria, né? Se Deus está te dando um período de paz, de felicidade, a gente aceita com alegria. Se você está num período de cruz, de demora, de incompreensão das pessoas, você aceita com alegria também, né? Santa Teresinha falava, eu amo tudo aquilo que o Pai me dá por amor, né? Ou seja, não só as coisas boas, né, mas também as coisas ruins. Geralmente o período de provas assim mais fortes na nossa vida costuma ser é muito difícil um santo sofrer do início ao fim da vida. Geralmente os sofrimentos mais fortes costumam ser temporários, costuma ser por algum tempo, né? Outros sofrem toda a vida, né, do início até o fim. Por isso a mortificação é necessária, porque muitas vezes, principalmente aqueles que querem viver piedosamente em Jesus Cristo, serão muito provados, né? Então, tenham essa conformidade com a vontade de Deus. Eu sei que estou demorando muito, meus queridos, fiquem com Deus, tenham uma boa semana. O próximo vídeo eu vou estar falando da